Estamos iniciando o Desafio Profissão em sua terceira temporada. Este programa é da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E agora conheceremos o trabalho do hoteleiro. E para isso conversaremos com a Thaís Fúncia, que é graduada em Hospitalidade e Negócios de Turismo pelo Instituto Glion da Suíça, mestre pela Universidade Anhembi Morumbi, Tecnologia Digital e o Comportamento do Consumidor no Turismo e Hospitalidade. Foi diretora acadêmica e atualmente é professora da Escola de Turismo e Hospitalidade da Anhembi Morumbi. E a Daniela Flores é graduada em Arquitetura e Urbanismo e em Administração de Empresa. Tem especialização em Administração Hoteleira e mestrado em Administração. É também mestre em Arquitetura e Urbanismo e fez pós em Docência no Ensino Superior e em Design Institucional. Atualmente é professora e coordenadora do bacharelado em Hotelaria do Centro Universitário SENAC e também professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da mesma universidade. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com uma situação engraçada, uma piada, a respeito da profissão. Cara, contar um pouquinho que me veio à cabeça quando a gente já chega em cargo gerencial. De final de semana é o dia da folga do gerente geral no hotel e os outros gerentes de departamentos têm que assumir o papel e a gente passa um final de semana no hotel, que para todo mundo é muito bacana, mas é nosso local de trabalho. A gente está lá para trabalhar 24 horas durante o final de semana. E estava havendo um casamento indiano. E todo mundo ia passar o final de semana no hotel, além de ter o casamento. E nesse momento estava tendo um alvoroço na recepção, porque os pais queriam ficar ao lado dos noivos, no quarto do lado, e a noiva vinha por trás e pedia para, por favor, não colocar a mãe dela, falar que não tinha disponibilidade, e veio o pai falar. Então, a gente aprende tanto a servir, a bem atender, excelência em atendimento, e aí a gente é colocado nessas saias justas. Conseguimos explicar que não havia problema de encanamento e fizemos o momento da lua de mel dos noivos. Mas nessa madrugada, é uma tradição indiana, eles ficam esperando, após a celebração, a descer a evidência da questão mais puritana do sacramento do casamento, tinha que descer com um lençol manchado de sangue. Então, era 3 horas da manhã e eu ainda estava sendo chamada pelo rádio porque continuava a festa no lobby do hotel. E a festa chegou ao ápice quando desceram com um lençol. Então, foi um plantão bem agitado. E ainda tem que trabalhar com os relacionamentos familiares sempre. E as suas questões. E o bar tinha que continuar aberto, servindo cafezinho, estava todo mundo ali, todo mundo ficou trabalhando. E é isso que faz da hotelaria sempre ter uma graça a mais. Você também tem alguma? Tem uma situação que aconteceu, não sei se foi tão engraçada, né? Dentro do Desafio SENAC, Alunos no Comando, onde os alunos comandam o hotel escola no final de semana, né, pelo SENAC. E eles estavam lá no Hotel de Águas de São Pedro e o aluno era o gerente geral, né? Então era a aluna, era a Daiane no dia. Tinham preparado toda uma festa em volta da figueira e tal. E de repente cai uma chuva durante a tarde. E aí fica, tá, vamos fazer a festa, não vamos, mudar o espaço. E aí o gerente geral do hotel mesmo falou para a aluna, não, você que tem que decidir. E aí eles apostaram que, na verdade, não teria mais chuva mais para frente e foi uma boa aposta. Mas na hora que a gente estava lá no meio da festa, né, as cadeiras, tudo tinha sido limpo e estava tudo enxuto, mas as cadeiras estavam um pouquinho molhadas ainda, né? Então a gente sentou lá no meio da festa e ainda estava com as cadeiras um pouco molhadas. Mas os alunos se saíram muito bem e a festa acabou sendo muito interessante. E às vezes tem essas coisas, né? Dentro da hotelaria, você tem que tomar alguma decisão na última hora. Às vezes tem coisa que você planejou e que nem sempre sai a contento e tem que vir com outro plano ou
apostar no plano que já foi inicialmente previsto, né? E saíram com os fundilhos meio molhados. A minha sorte é que eu tava com um vestido preto, né? Para mim, tranquilo. Muito bem, eu acho que já tivemos muitas noções do que faz um profissional da hotelaria, mas vamos formalizar isso. O que é um hoteleiro? Não sei se a gente chama assim, é hoteleiro? Hoteleiro. O profissional da hotelaria é aquele profissional que tem que ser técnico na parte operacional, no entender o funcionamento do meio de hospedagem, propriamente dito, e, sobretudo, ter a capacidade, a habilidade, o dom de estar pronto para servir, atender, jogo de cintura, lidar com situações inusitadas que, por mais que você planeje, sempre vai ter algo a se fazer. Então, ele tem que conseguir ser uma pessoa muito bem articulada, que vai conseguir nem sempre prever tudo, mas tomar decisões. Então, ele tem que ter uma liderança dentro de si e conseguir, sobretudo, trabalhar com pessoas, para pessoas. O hoteleiro é um administrador de um hotel? Isso, é administrador, que pode ser um hotel, mas pode usar todo esse conhecimento da hospitalidade em outras áreas, né? Em áreas ligadas a serviços. Então, hoje a área de bancos, por exemplo, tem solicitado muito o hoteleiro, porque ele tem toda essa formação da administração, mas tem todo o cuidado da hospitalidade, né? De ver a diferença entre as pessoas, a necessidade de cada um, de tentar encantar, agradar. Então, tudo isso tem sido bem interessante. Na área hospitalária, uma outra área que tem absorvido bastante também, né? O hoteleiro. Então, a gente costuma dizer que é um administrador da hospitalidade, né? Porque cabe em várias áreas. E aí, para isso, precisa de várias curiosidades, né? Sobre as culturas diferentes, idiomas. E talvez essas sejam as barreiras para poder conquistar o mundo, né? Porque não tem limite para a profissão. Quer dizer, precisa saber línguas para trabalhar no ramo? A gente coloca que atualmente, o jovem de hoje, eu sempre brinco em sala de aula, olha, nasceu nesse ano, bônus e ônus. Mas a questão é que o mercado é globalizado, então é essencial que ele consiga entender a necessidade que se faz do inglês. O inglês é a língua universal. Mas somos brasileiros, estamos na América do Sul, América Latina, e somos o único país que não fala espanhol. Então, é fundamental que também tenha essa necessidade de aprender o espanhol. O curso de hotelaria é um curso sempre de nível tecnológico, ou seja, um curso de 2 anos, ou existe bacharelado? Não, no Senac nós temos o bacharelado em hotelaria e o tecnologia em hotelaria. Temos e qual é a diferença? Normalmente, no bacharelado, o aluno é mais preparado para chegar em níveis gerenciais. Então, ele tem mais acesso a conhecimentos na área gerencial. Administrativo? Seria um curso mais próximo à administração comum, ou não? Sim, e é só que toda a parte de produção é ligado ao que a gente faz dentro dos hotéis, certo, ou de serviços. O curso de tecnólogo, ele prepara para você atuar de forma imediata, a nível de liderança departamental, um curso mais operacional, pontual, de 2 anos. O bacharelado, como a gente também tem em Morumbi, o curso bacharelado, ele, além de ter no seu início essa parte operacional, ele dá um passo a mais, preparando esse aluno para ter uma visão sistêmica do nível gerencial e conseguir estar apto para, quando terminar a faculdade, a gente coloca que ser o aluno pronto a ser promovido na primeira oportunidade. Normalmente, no bacharelado, a gente recebe alunos que vêm já do ensino médio, normalmente eles são mais jovens, e aí esses 4 anos dão até mais tempo dele se preparar e amadurecer, né? Porque com a idade que isso vai acontecendo. E normalmente no tecnologia e hotelaria a gente acaba recebendo um pessoal que é um pouco mais velho, alguns já estão no mercado, e aí eles estão mais aptos já a assumir um cargo logo de cara. Os materiais que informam sobre a profissão, o trabalho do hoteleiro, em geral dizem ele coordena, comanda, lidera, né? Ele começa assim, ele faz um curso, chega no hotel e já está comandando, liderando, gerenciando, é assim?
É que quando você termina o curso, sobretudo bacharelado, você já vai estar apto para isso. Aí eu vou dar um exemplo. A gente, no curso na EMB, estimula, e é obrigatório, o aluno a fazer 2 momentos de estágio profissional. Então, ao longo dessa mescla de teoria e prática, o aluno já passa por 2 vivências práticas. Então, ele já conhece o mercado, já conhece alguma das áreas, como consegue descobrir se ele gosta mais de uma área ou, sobretudo, a área que ele não gosta. Ele começa já a tomar prumo da sua carreira para conseguir, no último ano, já estar posicionado para, então, atingir um nível de liderança para chegar ao nível gerencial. Mas como o tempo inteiro da profissão ele está sempre lidando com pessoas, ele vai desenvolver essa competência para conseguir cada vez mais estar pronto para quando ele chegar. Logo depois de recém-formados, a gente já tem alunos que conseguem sim estar chegando numa primeira supervisão. Então, dentro do Senac, a gente começa também preparando o aluno para essa parte mais operacional, tanto no tecnologia quanto no bacharelado, com laboratórios. Só que no laboratório é uma situação que é controlada. Claro. Né? E aí eles vão, e tanto em um curso quanto no outro, é obrigatório irem para os hotéis escola, um dos 2. A gente tem Águas de São Pedro, Campos do Jordão. Eles passam 19 dias, onde eles passam por todos os departamentos. Então eles têm essa visão. É isso? Sim, quase. Eles apresentam uma proposta no final, inclusive. E no caso do bacharelado, eles ainda têm mais um nível de prática profissional que é dentro da central de vendas dos hotéis, para eles entenderem também como é que é essa parte de marketing, de vendas e como trabalhar com períodos diferentes e interesses diferentes. E aí depois a gente tem o Desafio Senac Alunos no Comando, onde eles podem chegar a gerenciar o hotel. Então é feito como uma laboratório, é isso? Sim, é uma seleção como se fosse numa empresa normal e eles... alguns até fazem plano de carreira. Esse ano eu quero ser recepcionista, no ano que vem eu quero ser assistente de hospedagem para chegar no último ano a gerente geral. Então, eles vão gerenciar por um final de semana esse hotel. Você falaram em áreas, né? Escolher áreas, você principalmente. Quais são as áreas possíveis de trabalho deste profissional? Eu acho que a Daniela colocou muito bem que extrapola os meios de hospedagem. Então, não é limitado ao que a gente fala a gente chama meios de hospedagem, hotel, resort, então todos esses meios de hospedagem, mas a gente tem uma área muito grande também, voltada para a parte hospitalar e laboratórios e bancos, então toda essa parte de bem servir, shoppings da cidade como um todo, com essa parte de serviço de concierge, os cartões de crédito, tanto como Visa, Mastercard, eles têm toda uma central de serviço de apoio ao cliente dos cartões. Nos aeroportos, por exemplo, é isso? É uma central que faz a parte de planejamento de viagem e apoio à articulação todos de benefícios desse cartão, geralmente Platinum, Black. Então, toda essa parte é também uma área de conciergerie para os alunos de hotelaria. Mas dentro do hotel a gente tem algumas áreas que são as áreas operacionais, como alimentos e bebidas, que é a parte toda dos restaurantes, bares, serviço de quarto, e depois a parte de hospedagem, que vai ficar recepção, reserva, governança, e depois a parte de vendas e administração propriamente dita. Então, é para o aluno se identificar. Tem algumas pessoas que têm essa parte mais administrativa, outras querem estar em contato com o cliente o tempo inteiro, são mais dinâmicos. Então, tem opção conforme o seu perfil. E qual é a porta de entrada do formado em hotelaria, num hotel, por exemplo? Qual é o trabalho que, em geral, se realiza? Não existe um só. Não existe. A intenção que a gente sempre coloca para os alunos é que eles aproveitem o máximo possível do que a universidade pode oferecer. Então, que façam pesquisa, porque eles podem, mais para frente, virar professores, né? Que possam seguir nessa carreira, né? Que eles, de repente, participem de alguns cursos de extensão e aproveitem os estágios, que muitas vezes, através desse estágio, as empresas têm alguns programas para trainees, né? E preparatórios para gerenciar mesmo algumas áreas e encaminhar esses alunos para o mundo, né? Porque tem muitas redes hoteleiras que têm alguns projetos trainees que levam os alunos para vários lugares do mundo. E aí que o diferencial
de saber lidar com os tipos de pessoas diferentes e que normalmente o pessoal que está lá fora gosta muito do brasileiro por conta disso, porque tem esse jogo de cintura, tem essa curiosidade, sabe lidar, mesmo porque a gente vive num país onde tem uma diversidade muito grande. Vamos falar um pouco da jornada de trabalho de um profissional do hotel. Como é que é isto? E como é que isso repercute na vida da pessoa? Você já falou um pouquinho, claro, né? Do exemplo da situação do casamento. Claro, é uma jornada de trabalho de 8 horas, só que a gente tem que lembrar que o hotel não fecha as portas, volto logo. Então, é um serviço 24 horas. Então, dependendo da área que você for atuar, você vai ter o turno de manhã, de tarde, de noite. Cada turno a gente costuma dizer que parece que é um hotel, porque ele é totalmente diferente ali. O hotel, como é que funciona de manhã, como é que ele funciona à noite, de madrugada. Mas isso nas áreas operacionais, nas áreas administrativas, os horários administrativos. Quando você passa para cargos gerenciais, normalmente, a grande parte dos hotéis você tem que fazer uma rotatividade ali da parte de plantão. E o hotel não fecha nem sábado, nem domingo, nem feriados, nem o seu aniversário, nem aniversário da sua mãe. Natal. Ano Novo. Olha, eu tenho várias memórias de Natal, Ano Novo, Carnaval. Dia das Mães. No hotel. Meus amigos adoravam ir visitar no hotel, tomar um cafezinho quando eu estava de plantão, enfim. Mas tem a parte que, claro, a gente, como hoteleiro, como personalidade nossa, a gente trabalha tudo isso com muito bom humor. Mas as profissões estão sendo cada vez mais 24 horas. A gente vê cada vez mais as empresas indo até tarde, os shoppings abrindo e a parte de serviço aberto. Mas é uma profissão que você tem que se doar bastante. Tem que saber que vai ter que entrar no jogo, né? Não dá para gostar mais ou menos Quero trabalhar só não. no hotel das 8 às 18, não dá, né? Até dá nas áreas administrativas. Administrativas. Mas principalmente nos cargos onde você tem maior contato com o hóspede, né, ou com o cliente no geral, as pessoas têm que estar cientes, né, de que tem que estar bem ali, tem que estar feliz com o que estão fazendo, né? Então não dá para você ir levando, porque se não gostar de lidar com pessoas, de estar ali o tempo inteiro resolvendo problemas, administrando conflitos, não tem muito... Hoje a área de eventos está chamando muita atenção dos jovens. Eu recebo jovens, eu quero trabalhar com eventos. Fazer hotelaria é uma boa para isso ou seria uma furada? Dentro do programa, né, do curso, a gente tem a área de eventos, eles aprendem os vários tipos de eventos, a gerenciar esses eventos, executam alguns eventos, mas acredito que se a pessoa quer seguir isso mesmo como carreira, depois possa pensar em outros cursos livres, em pós-graduação, mas dentro do curso tem sim, a gente prepara, né, para fazer alguns eventos. Seria então um caminho possível. Sim, porque aí o leque é maior de opções, né? Porque se ele faz eventos só, ele tem um caminho a seguir. Quando faz hotelaria, ele pode optar muitas vezes para seguir por alimentos e bebidas ou por eventos, ou seguir mais a área contábil, financeira. Hoje em dia a gente tem todo um trabalho de revenue management, que é o gerenciamento da receita, né, desses hotéis, e que a pessoa tem que ter muito conhecimento na área de contabilidade e que também vai ligar ao marketing, porque eles têm que ver qual é o melhor momento de vender, para quem vender, né? Vou vender só pelo meu site, sei lá, domingo é o dia que todo mundo mais acessa, eu vou colocar o preço mais alto, mais baixo, o hotel já está ocupado totalmente, quase totalmente, então eu vou baixar minha diária, eu vou aumentar, quando eu vendo com muito mais antecedência, vou vender mais barato. Então, a administração de alto nível que faz, ou qualquer um. Sim, não, tem que ser alguém muito especializado. Uma pessoa específica voltada para a parte de gestão de receitas. E aí por isso que, fazendo o curso, principalmente de bacharelado, que você tem acesso a todas essas informações, no caso do Senac a gente tem uma disciplina de revenue, o aluno consegue ter essa visão de onde ele gosta. Eu não gosto muito de contabilidade, gosto mais de eventos, gosto mais de alimentos e bebidas. E às vezes investem, né, nessas áreas em alguns cursos depois, ou mesmo vão conduzindo ao longo do caminho por estágios e por pesquisas, né? Então, vamos aproveitar essa conversa e ligar. O que se aprende num curso de hotelaria, né? A gente vai
passa o aluno por todas essas partes operacionais, então a gente vai mostrando um pouquinho da área de alimentos e bebidas, um pouquinho... Ele aprende vinho, se vinho é bom, não? Ah, então, ok, vamos lá do beabá. A gente tem que mostrar para o aluno, então, a parte operacional, e a parte operacional é desde como se colocar uma mesa, porque parte do princípio que se você sabe essa parte de como fazer, você vai ser um bom líder. E você vai liderar pelo exemplo, vai saber tomar a decisão certa, vai poder ponderar. Então, na parte de alimentos e bebidas, ele vai saber colocar uma mesa, saber servir uma mesa, abrir um vinho, servir um vinho, degustar um vinho. E é importante que a gente tenha essa parte de degustação de vinhos. No segundo semestre, porque os alunos chegam com 17 anos e é contra a lei, então mudamos porque os alunos chegam cada vez mais jovens. Tem que ter essa parte de degustação, tem que entender um pouco sobre vinho, cerveja, bebidas como um todo. Eles têm uma parte prática de alimentos, então eles vão para a cozinha e depois vão servir, depois troca no restaurante escola que a gente tem na faculdade, porque é uma simulação prática. E nessa simulação prática, além de cozinhar e servir, você consegue montar um menu, saber as dificuldades que você vai ter para operacionalizar. É o que a Daniela estava falando. Então, a gente tem laboratórios práticos dentro da universidade, na IMB, no que você vai, de uma forma controlada, prepará-lo antes de chegar no estágio. E essa parte toda de alimentos e bebidas. Depois que você fez a prática, quando você for montar uma ficha técnica, decidir por um cardápio, decidir o menu, ver os custos, ver precificação, se esse preço está de acordo com o seu cliente, com o perfil do hotel, a gente lembra que para tomar essa decisão gerencial, a gente vai lá embaixo, o aluno colocando a mesa, toalha na mesa, de que lado eu vou servir, qual é o tempo que eu demoro para fazer todo o meu padrão de atendimento. Isso na parte de alimentos e bebidas. Na parte de meio de hospedagem, a gente vai desde o beabá. Como é que a camareira limpa o quarto? Porque, pensa, é o meu principal produto na mão de um funcionário que tem um dos salários mais baixos do hotel. Olha que responsabilidade. Então, a gente não pode desvalorizar. Então, como é que eu vou trabalhar tudo isso? Fazer o aluno estar apto para saber como liderar. Porque ele não está sendo formado para ser uma camareira. Mas ele tem que saber o trabalho, como é que se dá o material que ela precisa, o enxoval, e daí a gente começa. Ah, entendeu como é que é o trabalho? Entendi. Então, se eu tenho um hotel de 100 apartamentos, com cada apartamento 2 camas, quantos lençóis eu preciso? Ah, o preço do lençol é R$57. Qual o investimento? Aí, quando você começa a falar de 100 mil, os alunos falam, é muito dinheiro. Então, a gente começa a dar noção do dinheiro, mas com base o quê? A gente estava falando na camareira. E depois vem o que a Daniela estava falando, as disciplinas de vendas, marketing, de distribuição, toda a parte de tecnologia. Economia, psicologia, sociologia. Sim. RH, toda essa parte, mas depois, com base nisso. Então, vamos falar de RH com base no que a gente viu. Vamos falar de marketing com base no que a gente viu. Vamos falar desse último ponto de gestão de receita com base em toda a parte operacional. Quero fazer um albergue, ou até vamos, né? Quero oferecer minha casa no Airbnb, né? Compensa fazer hotelaria? Quero ser um empreendedor nesta área de hospitalidade? Sim. Dentro do Senac, um dos pilares do Senac é a área de empreendedorismo. É mesmo? Então, a gente lida com isso em todas as disciplinas, em todas as áreas. Inclusive, eles têm um semestre em que eles fazem um estudo de viabilidade no mercado, cada um recebe um meio de hospedagem diferente, e depois eles fazem a implantação desse meio de hospedagem. Então, eles testam, veem qual é o investimento inicial, quanto que vão precisar depois para manter esse negócio. Então, tem informações suficientes, sim, para que a pessoa consiga montar o seu negócio. E também em outras áreas de serviços que não necessariamente ou diretamente o meio de hospedagem. E uma coisa, desculpa, Silvia, uma coisa que a Daniela falou que eu acho que é importante é que a hotelaria, como ela colocou, como ser empreendedor, como trabalhar para grandes empresas em vários ramos, ela permite isso que o jovem dá a possibilidade do jovem conhecer o mundo, porque é uma profissão que você não precisa ser
convalidar o diploma, reconhecimento, ordem, nada, para trabalhar em outros lugares do mundo. Então, você tendo essa predisposição, tendo essa vontade, tendo o idioma, como dentro da própria faculdade, a gente tem, então, faz parte de uma rede internacional da Laureate que os alunos podem fazer intercâmbio, vai descobrir o mundo, vai achar o seu lugar no mundo, estudando, trabalhando, com o curso de dupla titulação, a certificação. Então, é uma profissão que prepara o aluno para o que é o mercado, que vai ser. Então, a gente está pensando em 2016, mas ele vai entrar no mercado em 2020. A gente tem que pensar, ele está pronto para entrar e dominar e ser o líder desse mercado em 2020? Acho que não dá para ter um curso de hotelaria sem ter essas parcerias exteriores. Então, nós temos parceria na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Inclusive, estamos com vários alunos na Espanha, em Portugal, no Canadá, fazendo semestre lá em outra instituição parceira e vão validar esse semestre aqui. Acho que isso é bem importante, essa vivência. Vão lá, vão ter aula em espanhol, ter aula em inglês, meu conteúdo de marketing, sei lá, que vão validar o conteúdo aqui, mas vão conhecer pessoas de outras áreas, vão encontrar, às vezes, algum ex-aluno do Senac trabalhando num hotel lá, então isso é bem importante. Então essa vivência internacional a gente estimula bastante, porque é importante para conhecer a cultura, estudar os idiomas, né? E abrir a mente desse jovem, normalmente, que chega. Né? E o mercado está favorável ou está sofrendo com a crise do Brasil, do mundo? Eu acho que o mercado não tem como a gente não falar que ele está sofrendo uma retração, até dado a questão de 2015, 2016, mas não é uma área que está tão afetada como a gente tem visto a indústria. Ainda não chegou, espero que a gente não chegue a esse nível, mas a gente está num ano difícil. O que a gente ainda sente dos alunos do mercado que tem uma preocupação para que isso não seja tão afetado. E a gente está ainda com algo promissor, que são as Olimpíadas em 2016, e que isso movimenta muita coisa, e a gente, de fato, espera que haja um legado maior do que foi a Copa. Eu agradeço a participação e a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.